Bom dia a todos. Eu estou aqui hoje no Congresso do Reiki. Meu nome é Débora Antoniazzi e a gente vai conversar um pouquinho sobre a constelação familiar. Primeiro eu quero agradecer o Congresso de Reiki por ter feito esse convite e ter aberto esse espaço para diversas das terapias integrativas fazerem parte desse chamado, desse convite. Porque a constelação familiar ela foi uma das últimas, ela entrou dentro das práticas integrativas, entrou no universo das práticas integrativas no último pacote que o Ministério da Saúde fez. E ainda hoje, embora seja bastante conhecida, ainda tem muita coisa a se explicar, né? Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre esse lugar, essa prática que a gente entende que são as constelações familiares. Por muito tempo, a constelação familiar ela foi vista como um trabalho simplesmente fenomenológico, algo que numa sessão aconteciam coisas maravilhosas. E por muito tempo a constelação foi confundida com uma terapia, por muito tempo as constelações foram vistas de uma forma que ela não é. E então a gente tem trabalhado muito fortemente em trazer à tona aquilo que as constelações não são. Hoje a luta maior está nessa questão de informação sobre o que não é constelação, muito mais daquilo do que sobre o que é a constelação familiar. Na minha caminhada, dentro das práticas integrativas que iniciou há 20 anos, eu tive o meu primeiro contato com o Reiki. Foi uma das práticas integrativas que me salvou de alguns lugares. E na sequência, logo em seguida, eu tive contato com a constelação familiar. E também, como muitas pessoas, por muito tempo a gente fica apaixonado, inebriado com todo o movimento fenomenológico. Naquela época, há 20 anos, pouco se ouvia falar em atendimento individual. A gente tinha muito prática de grupo mesmo, trabalho de campo, fenomenológico, onde as pessoas vinham para a sessão de constelação e tinham todas aquelas sensações no corpo que quem já participou conhece. E aí eu entendo que a gente ficava meio que envolto naquela ideia de que algo mágico acontecia ali, naquela fenomenologia, através daquela fenomenologia, e aí por isso algo mudava na vida das pessoas. Na medida que eu comecei a estudar realmente a filosofia de vida que é a constelação, isso vai se desmistificando um pouquinho, isso vai se desconstruindo um pouquinho, e a gente vai percebendo que constelação é o nosso dia a dia. Então, quando a gente entende que constelação não é uma terapia, e sim um método que mostra como nós estamos, qual a nossa postura na nossa vida, a gente compreende que não é o trabalho, a sessão de constelação que faz todo o movimento, mas sim aquilo que a gente acessa em termos de informação e tomada de consciência durante a sessão de constelação. Então, entendendo que a constelação familiar ela passa a ser ela é uma filosofia de vida, é algo que a gente pratica todos os dias. Então, a partir do momento que a gente está inserido dentro das leis sistêmicas, dentro das leis da natureza que norteiam o trabalho das constelações, a gente já está fazendo constelação familiar. Então, dentro dessas leis que norteiam o trabalho da constelação, nós temos 3 grandes leis. A primeira é o pertencimento. O pertencimento nos conta que tudo faz parte, que todos fazem parte, mesmo que não concordemos, mesmo que não entendemos, mas todos fazem parte. Então, por vezes, a gente se depara dentro de algumas situações em que, principalmente dentro do sistema familiar, onde a gente não concorda com aquilo que foi feito.
A gente não concorda com determinadas posturas, a gente não concorda com determinados hábitos, mas isso não impede, isso não pode nos tirar a consciência de que mesmo que aquelas pessoas que vieram antes, que fazem tudo totalmente diferente daquilo que eu acredito que seria o correto, que pensam totalmente diferente da minha linha de pensamento, elas não tenham o seu lugar, o seu direito de existir. Então elas também fazem parte. Ah, mas Débora, no meu sistema familiar, pessoas fizeram atrocidades, fizeram coisas abomináveis. E aí eu volto a te dizer que não é sobre o que foi feito, mas sim sobre quem elas são, o direito que elas têm de viver e pagar por aquilo que elas estão fazendo. Os acertos de conta não nos dizem respeito. A questão é, chegou antes, fez parte do meu sistema, custou aquela existência para que eu chegasse aqui, eu preciso dar um direito a ela de fazer parte. Mas e quando eu excluo? O que é a exclusão? Quando eu não deixo a pessoa pertencer. Muitas vezes a gente exclui através de pequenos julgamentos. Ah, mas aquela mãe deu a criança para adoção. Ah, mas o meu pai me abandonou. Ah, mas a minha mãe abandonou meu pai com os filhos. Ah, mas o meu avô era um alcoólatra. Ah, mas não sei quem. Então, esses julgamentos vão fazendo com que a gente, aos poucos, vai excluindo, impedindo, não dando o direito dessa pessoa a existir dentro daquilo que foi possível para ela. Quando a gente infringe uma dessas leis, muito provavelmente tem consequências. A segunda grande lei é a lei da ordem. A partir do momento que eu compreendo que todos fazem parte, cada um tem o seu lugar. E esta ordem é fundamental. Esta ordem coloca cada um no seu lugar. E como que esta ordem ela é organizada? Pelo momento de existência aqui nesta vida, aqui na Terra. Quem chegou primeiro? Quem chegou antes? Quem chegou depois? Então, normalmente, os que vieram antes, eles têm uma precedência. Normalmente não, eles têm uma precedência. Eles têm uma importância. E a gente precisa olhar para isso com honra e com respeito para tudo que chegou antes. A partir do momento que eu dou o direito a todos pertencer e eu coloco tudo isso no lugar, então eu vou para a vida e através da vida, dos meus relacionamentos de amizade, dos meus relacionamentos de trabalho, dos meus relacionamentos pessoais, nos meus relacionamentos afetivos, eu vou estabelecer um equilíbrio. E esse equilíbrio fala sobre troca. Eu dou e recebo de igual para igual. Então, eu presto um serviço e recebo algo em troca. Eu faço algo bom e recebo algo bom. Débora, e o que isso tudo tem a ver com a nossa vida? Como que isso funciona dentro da nossa vida? Isso funciona da seguinte forma. Todas as vezes que temos um sintoma, nós podemos perceber através dos movimentos da constelação se nós estamos infringindo uma dessas normas, uma dessas leis. Por vezes, os sintomas que aparecem, sintomas como a falta de manutenção de saúde, não conseguir fazer manutenção de saúde, não conseguir desfrutar de uma prosperidade, não conseguir ter bons relacionamentos saudáveis. Todos esses sintomas, e entre outros, eles podem estar associados a uma dessas leis que eu não estou conseguindo honrar, que eu não estou conseguindo andar na vida dentro dessas leis. Então, tem algo ali que eu posso estar excluindo, tem algo ali que eu posso estar desorganizando, tem algo ali que eu posso não estar fazendo o equilíbrio correto de troca. É muito comum a gente escutar
dentro das terapias integrativas, pessoas que estão fazendo transição de carreira, que sentem uma necessidade de ajudar e conseguem fazer esse movimento através das terapias integrativas, porém elas não conseguem se desenvolver na profissão, não conseguem ter clareza de que esse realmente é o propósito da vida e por vezes não conseguem nem precificar o seu próprio trabalho. Então, muitas vezes isso está associado a alguma dessas normas, alguma dessas leis que a gente está transgredindo. Muitas vezes a gente vem com uma ânsia muito grande de ajudar o outro. Dentro das práticas integrativas é muito comum quando a gente faz turmas de reiki e recebe as pessoas em nível 1, o que eu mais escuto aqui eu estou fazendo reiki porque eu quero ajudar as pessoas e o reiki parece um caminho bom para mim fazer esse movimento. Então, a ânsia de querer ajudar o outro, muitas vezes passa por lugares onde primeiro a gente não se sentiu ajudado quando a gente precisou, e outra forma também é a gente querer fazer algo pelas pessoas da nossa família, sem sequer ter sido solicitado. Então, esse movimento de querer fazer muito algo para o outro pode transgredir a lei do equilíbrio. Eu estou fazendo mais do que eu estou recebendo. E isso vai me colocando num lugar cada vez mais difícil de eu precificar e de eu valorizar aquilo que eu estou fazendo. Então, a constelação familiar, muito mais que uma filosofia ou um método terapêutico para a gente encontrar esses caminhos de equilíbrio na vida da gente, ela serve para a gente usar ela no dia a dia. Então, eu gosto de lembrar, quando estou trabalhando através desse movimento das constelações, que constelação familiar a gente faz lavando louça, organizando um guarda-roupa, a gente faz no almoço de domingo com a família. A gente não precisa de um terapeuta necessariamente para fazer uma constelação familiar. Constelação familiar é um movimento da vida. E se você encontra um terapeuta que te ajuda a olhar tudo aquilo que parece estar fora do lugar, ou parece estar excluído, ou parece estar desequilibrado, através da constelação familiar, e você olha para aquilo que apareceu e nada você faz em relação a isso, também não vai adiantar nada. Então, por vezes, você está lá em casa e você se dá conta de que você está querendo melhorar a vida da mamãe, sem considerar que muito antes de você nascer, a mamãe já dava conta da vida dela. E você quer fazer de tudo para que a mamãe tenha uma vida confortável, sem sequer saber se essa é a vida que a mamãe quer. Então, por vezes, é uma necessidade da gente querer alcançar determinados lugares, e isso nos leva a acreditar que as pessoas que a gente ama, que estão à nossa volta, querem a mesma coisa, ou até precisam da mesma coisa. E aí, movidos de uma boa consciência, porque a boa consciência as consciências foi a grande sacada do Bert Hellinger dentro das constelações familiares, foi o grande boom sobre o aprendizado das constelações familiares que o Bert nos deixou. Talvez tenha sido um dos maiores legados dele, sobre o quanto a gente faz coisas erradas movidos por uma boa intenção. Então, dentro dessa boa consciência, a gente vem para a vida querendo solucionar a vida de todo mundo, querendo fazer pelos nossos pais aquilo que não foi feito por nós. E quando eu tenho essa postura de que eu quero fazer pelos meus pais aquilo que eles não puderam fazer, porque eu quero trazer uma vida mais confortável para eles, porque a vida deles foi muito dura, por vezes eu nem pergunto para eles se isso é o desejo deles. Muitas vezes eu venho com a postura de que eu quero entregar para os meus filhos, eu quero fazer pelos meus filhos aquilo que eu não tive, eu quero dar aos meus filhos aquilo que eu não recebi. E este movimento de querer fazer pelos meus filhos aquilo que eu não recebi, internamente tem um recado dizendo: não recebi tudo o que eu precisava de quem veio antes. Então eu entro num looping de uma queixa. É uma queixa disfarçada de boa consciência, porque eu quero fazer algo bom para os meus filhos, porque eu não recebi o tanto que eu merecia ou que eu precisava dos meus pais. Este movimento é um dos movimentos que provoca severos sintomas, tanto nos filhos
quanto em nós. Então, a constelação familiar, ela é muito mais abrangente do que uma simples sessão onde mexe bonequinhos ou a gente participa de uma sessão onde a gente tem sensações. Ela vai além, a constelação é um movimento para a vida. E quando a gente consegue compreender esse movimento que nos leva para a vida, as coisas vão se ajustando e vão se tornando equilibradas e as coisas, as situações da nossa vida, elas começam a realmente entrar nos eixos quando a gente se alinha com a nossa realidade. Por vezes a gente fica muito preso no passado e saudoso com as pessoas que partiram mais cedo ou saudoso com as pessoas que não estão mais conosco, ou saudoso com as separações que foram necessárias, e esse lugar onde a gente não concorda com o que foi, é um lugar que nos limita de andar para frente. Quando eu conheci as constelações familiares, eu já estava conhecendo os caminhos através do Reiki, e um lugar, e o Reiki me ajudou muito nesse sentido, porque a constelação me convidava a estar presente. Então, por vezes, dentro de uma sessão de grupo ou mesmo na sessão individual, esta presença, esta percepção de saber que aquilo que eu estou sentindo durante a sessão ou que eu estou percebendo é meu ou não é, a presença é fundamental. E a prática do Reiki foi que me trouxe para esse lugar de presença. Essa prática do Reiki foi que me deu condições de me tornar presente, de identificar aquilo que eu estava sentindo e o tanto que era meu. E o trabalho da constelação também é um trabalho muito lindo no sentido de que ele te abre muitos caminhos de solução. Ele te faz encontrar esses lugares por onde você consegue andar com mais leveza. A partir do momento que você solta a responsabilidade de ter que organizar a vida de todos, de ter que ser responsável pelo sustento da vida de todos, né? Então, muitas vezes eu gosto de lembrar quem chegou antes, você ou sua mãe. Então, quando você chegou, você ou seus pais. Então, quando você chegou, eles já estavam aqui. Então, o que nos faz acreditar que eles não sobreviveriam sem a gente? O que nos faz acreditar que eles não dão conta da vida sem a gente? Por vezes a gente quer organizar a vida dos nossos irmãos mais velhos, né? Sendo que eles chegaram antes que nós. E aí eu pergunto, o que nos faz acreditar que eles, tendo os mesmos pais que nós tivemos, eles não dão conta da própria vida? Ou, muitas vezes, querer cuidar da vida dos nossos irmãos mais velhos vem com o seguinte recado: meu pai e minha mãe não são bons o suficiente para dar conta dos filhos que têm, então eu vou ter que fazer esse papel. Quando a gente começa a mudar de lugar e assumir lugares que não são nossos, a gente acaba, por vezes, assumindo responsabilidades que são pesadas demais. Quando a gente tá com uma mochila muito pesada dessas nas costas, é muito difícil a gente andar pelo nosso caminho. É muito difícil a gente conseguir olhar para frente, porque a gente passa a ter um olhar somente para trás. A gente passa a querer corrigir aquilo que os nossos pais estão fazendo ou deixaram de fazer. A constelação familiar, ela vai para além do núcleo familiar, ela vem para a vida, ela vem para os nossos relacionamentos, ela vem para dentro do nosso trabalho, da nossa empresa, da forma como a gente toca o nosso negócio para frente, da forma como a gente administra aquilo que a gente faz. Ela vai para além daquilo que se restringe ao núcleo familiar. Eu gosto de lembrar que muitas vezes eu recebo pessoas que elas chegam para mim e dizem que elas não conseguem encontrar o propósito da vida, né? Que elas não conseguem ser felizes no trabalho, esperando sempre que apareça uma atividade encantadora, uma técnica maravilhosa que cause esse deslumbramento nas pessoas. E o caminho é justamente o contrário. É quando eu estou plena, quando eu estou abastecida,
e a gente usa uma linguagem que chama eu tô tomada de pai e mãe, eu tô abastecida de pai e mãe, então eu vou para a vida e eu enfrento todos os desafios com alegria. Então, toda vez que a gente fica esperando essa felicidade chegar por vias de um namorado, um relacionamento, quando a gente fica esperando essa alegria de viver, essa felicidade de chegar através de uma profissão, de uma técnica que a gente está desenvolvendo, isso nos lembra que a gente ainda tem queixas em relação àquilo que não recebemos dos nossos pais. E isso nos coloca num lugar de exigência. E muitas vezes a gente acaba transferindo essas exigências para os filhos. A gente coloca filhos no mundo com o desejo de que eles nos realizem como mãe, como pai. A gente já coloca na criança, logo que nasce, um fardo muito pesado de ela encontrar um lugar para que eu seja feliz. Então, essa expectativa que a gente cria em relação aos que chegaram antes, muitas vezes ela se estende para os que vieram depois. E isso torna a vida de uma criança muito pesada. Muitas vezes eu sou procurada por mães ou por pais, e às vezes pelo casal, que quer buscar um caminho de solução para algo que está acontecendo com as suas crianças, com os seus filhos. E normalmente eu sento com essa mãe, ou com esse pai, ou com os dois, e eles conseguem perceber que a criança só está respondendo às expectativas que foram criadas em relação a ela. A criança é puro amor, então até os 10, 12 anos ela fica nesse lugar de servir a esse sistema a qualquer custo. E ela se auto-sabota, ela abre mão da sua felicidade para tornar aquele papai e aquela mamãe feliz. Então, essa expectativa que a gente cria de encontrar a profissão perfeita, de encontrar o trabalho perfeito, e mesmo quando a gente está fazendo algo que a gente ama, a gente não entende que aquilo ali também tem seus desafios, e que é uma alegria a gente estar podendo desvendar esses desafios, a gente consegue ter uma postura diferente. Então, o trabalho da constelação, ele não se resume a uma sessão, não se resume a um conjunto de sessões, não é uma terapia que se faz toda semana, não é algo que a gente pode depositar todo o caminho de solução em uma única sessão. A sessão ela só apresenta essas posturas que precisam ser mudadas. Então, muitas vezes as pessoas me dizem, Débora, mas eu não consigo conviver com a minha mãe. Minha mãe é muito tóxica, minha mãe é narcisista. E a constelação também nos ensina que não é sobre você estabelecer convivência dentro do mesmo lugar, dentro de um mesmo espaço. Não é você ter que ir lá e tomar café e chá da tarde todos os dias com a pessoa. Quando você dá um lugar para essa mãe existir, você entende que ela chegou antes de você. Quando você deixa ela ser quem ela é, quando você entende que ela chegou primeiro e que ela tem esse lugar de destaque e que se não fosse o movimento que ela fez e a permissão que ela deu, você não estaria aqui. E você se retira, você toma isso, você deixa isso reverberar no seu coração, mas por vezes realmente a convivência não é possível. E a gente vê isso muito nitidamente com crianças que muitas vezes estão sendo violentadas, estão sendo abusadas, estão sendo descuidadas e ainda assim elas sentem um amor profundo por aqueles pais. Qualquer tentativa de afastar essa criança do meio familiar é uma tentativa que é rejeitada pela criança. Isso por quê? Porque ela tem aquilo ali como uma referência. Sim, as constelações, elas nos ajudam a colocar esta ordem, só que antes da ordem tem o pertencimento. Para eu ter alguém no lugar para pôr, eu primeiro preciso concordar que essa pessoa tem o direito de existir e ser quem ela é. As consequências do que ela faz, é ela que vai pagar nessa vida, socialmente ou espiritualmente. Isso não nos cabe resolver. A questão toda é como eu olho para isso.
Então, uma coisa é eu dizer para minha mãe, tu é uma narcisista e eu não quero conversar contigo, eu não quero contato contigo. Outra coisa é eu dizer para minha mãe, neste momento, para mim, não é possível o convívio. Então, eu te deixo dentro do teu espaço, eu te deixo dentro da tua realidade e eu preciso seguir a minha. Então, você está fazendo a mesma coisa, você está se retirando deste lugar com posturas diferentes. A constelação, a sessão de constelação, por vezes, ela nos apresenta essa postura com a qual a gente precisa fazer alguns movimentos. Então é isso. A constelação, ela veio como uma contribuição. Eu gosto de lembrar que nessa existência, a nossa geração, as pessoas que estão aqui nesse momento, estão sendo extremamente privilegiadas em relação a recursos terapêuticos. Agora mesmo, durante essa chamada para o Congresso de Reiki, que eu achei uma ideia maravilhosa da Gabi e da Fernanda, e sou muito grata por isso, delas apresentarem tantos recursos para além do Reiki. Então, o Reiki, eu senti nesse movimento que o Reiki abriu as portas para muitas outras coisas. E hoje a gente vive uma abundância de recursos terapêuticos. E gosto de lembrar que há 20 anos, quando eu entrei nessa área, quando eu comecei, não existia tudo isso. Há 50 anos, 60, 70 anos atrás, muito menos. Há 100 anos, então, quase nada. Então, hoje, eu acredito que só fica no inconsciente aquilo que a gente quer manter no inconsciente. Porque existe uma abundância incrível de recursos. Para quem não gosta de constelação, tem outras coisas. Para quem não gosta de Reiki, tem outras coisas. E eu acho fantástico esse movimento do Congresso de Reiki de trazer isso à tona, né? Valorizar, sim, o Reiki, destacar o Reiki, mas abrir esse espaço para a gente compreender que a gente não precisa gostar só de Reiki. E todas essas práticas integrativas, elas acabam se complementando, elas acabam sendo eficazes, cada uma dentro do seu tempo, de acordo com o período que cada um de nós está vivendo. Então, a nossa existência, a nossa realidade aqui nesse momento, esse momento que a gente está vivendo, é um momento de grande privilégio. É um momento onde a gente tem uma abundância de recursos muito grande. E aí, trazendo isso para as constelações familiares, o que eu observo é que existe, mesmo apesar dessa abundância de recursos, uma quantidade imensa de pessoas que necessitam de recursos mais agressivos ou que têm dificuldade de se colocar na vida ou de encontrar a felicidade. E parece que essa felicidade, quando a gente encontra, ela é muito líquida porque ela se esvai muito rapidamente. Então, por vezes também, a gente pode olhar através do olhar sistêmico, através do olhar que a constelação nos ensinou, que quando a vida chegou fácil demais para nós, ela vem com peso, ela vem com uma responsabilidade. E parece que aquilo que é fácil demais não é verdadeiro. Então, às vezes, a gente abre mão de usar alguns recursos terapêuticos por conta de não se sentir merecedor. A gente olha para trás, mais uma vez, e percebe que os nossos pais tiveram grandes dificuldades, que nossos avós tiveram grandes dificuldades e não puderam contar com essa abundância de recursos. Então, quando essa abundância de recursos chega para mim, parece que eu não estou sendo merecedora. E aí eu posso compreender que eles passaram por grandes dificuldades, não desfrutaram dessas abundâncias, mas eles trilharam caminhos para que a gente pudesse chegar aqui. E um exemplo muito prático que eu gosto de dar é, por exemplo, meus avós, os meus bisavós viveram em lugares onde a energia elétrica não chegava. Eles não desfrutavam da energia elétrica. Então, hoje, eu moro numa casa onde eu tenho energia elétrica, eu ligo o ar-condicionado, eu acendo luzes, eu tomo banho quente. Faz sentido eu abrir mão de tudo isso só porque eles não tiveram esses recursos? Então, de onde eles olham, eles me enxergam
abrindo mão de tomar um banho num chuveiro quente, de refrescar o meu ambiente ou aquecer o meu ambiente com ar-condicionado. E como será que eles pensariam em relação a isso, né? Nós precisamos viver no escuro, nós tivemos que esquentar a água do banho num fogão de lenha, nós precisamos puxar a água do poço, para que aquela menina lá na frente pudesse desfrutar uma vida mais leve. Nós vencemos esse sacrifício, nós sobrevivemos a uma realidade difícil. E aí chega lá na frente, a menina que tem energia elétrica, a mulher que tem energia elétrica não usa energia elétrica por conta de uma culpa que não pode ter a vida leve. Então, essa é uma metáfora que eu gosto muito de exemplificar. É como se eles olhassem para nós e dissessem: nosso sacrifício não valeu a pena. Nós precisamos tomar banho no rio para que ela tomasse banho no chuveiro quente e ela está abrindo mão disso. Então, o nosso sacrifício não valeu a pena. Então, o trabalho do sistêmico, o trabalho das constelações nos faz olhar para isso também. E muitos desses movimentos de negligenciar sucesso, de negligenciar saúde, de deixar para depois, está justamente, sim, Marcelo, nessa lealdade. É como se a gente estivesse preso a uma necessidade de reproduzir aquilo que foi feito. Bom, gente, tem alguma pergunta? Eu posso ajudar vocês em alguma coisa? Alguma dúvida? Nós já estamos chegando no finalzinho dessa live, desse encontro. E mais uma vez eu quero agradecer a Fernanda, a Gabi por esse movimento lindo. Eu venho seguindo o Congresso de Reiki já há algum tempo, já fiz alguns cursos com elas. Super recomendo o trabalho delas, um trabalho incrível. É um trabalho extremamente responsável. E então, como eu enxergo a procrastinação? A procrastinação dentro da visão sistêmica, primeiro porque tudo que se olha sistemicamente é muito pessoal, não existe nada genérico. Né? Então, procrastinação para família, para fulana Silva é uma coisa, para fulana Santos é outra, para fulana Almeida é outra coisa. Tudo que é sistêmico está voltado, o olhar está de acordo com os vínculos. E aquilo que me faz procrastinar está diretamente ligado à forma como eu me relaciono com esses vínculos de lealdade. Mas, em geral, a procrastinação, ela é um movimento, sim, de não permissão desse sucesso, a não permissão de fazer diferente. Por vezes, ela está associada a uma exclusão, por vezes, ela está associada a uma desordem. Já trabalhei com procrastinação muito voltada à culpa. Pessoas que sentem culpa por não ter conseguido fazer diferente. E aqui tem uma questão bem interessante, é que a constelação familiar, todo o trabalho, a filosofia da constelação familiar, ela nos ensina muito a olhar para os nossos antepassados. Ela nos ensina a honrar, a tomar o passado como foi, sem questionar, e fazer algo bom com isso, né? E procurar viver apesar de ter tido um passado difícil por vezes, ou ter vivido com pessoas que tiveram um passado difícil. Mas o grande movimento que a constelação reverberou em mim, e quando eu ouvi isso de uma colega, foi algo que fez muito sentido para mim, é que muito mais do que honrar os nossos ancestrais, para além de honrar os nossos ancestrais, é preciso a gente honrar quem a gente foi. Então, todos nós, sem exceção, eu acredito que todos nós, quando a gente movimenta o nosso olhar para o nosso passado, tem coisas lá que não nos fazem ter orgulho do que fizemos, uma conversa que a gente teve, uma atitude que a gente teve. Então, quando a gente olha para trás, tem muita coisa que a gente diz, eu teria feito diferente se fosse hoje, eu me arrependo de ter feito isso, eu me arrependo de ter feito aquilo, eu não precisava ter agido daquela forma com meu pai, com a minha mãe, com situações diversas de relacionamento, com os meus filhos.
E aí esse lugar de culpa que nos impede de andar para frente muitas vezes e nos faz entrar nesse processo da procrastinação. Então, um grande movimento e um grande exercício que eu fiz e que fez muito sentido para mim foi uma linha do tempo, de olhar para cada fase da minha vida e dizer um muito obrigado para ela. Então, a Débora que eu fui quando criança, a Débora que eu fui enquanto adolescente, a Débora que fez um monte de bobagens em vários momentos da vida. Então, hoje, com o meu conhecimento, com a minha fase de vida, eu tenho consciência de muitas coisas que eu olho para o passado e penso, eu não reproduziria. Mas naquele momento eu não tinha recursos de conhecimento, eu não tinha os recursos necessários para fazer diferente. E quando eu olho para mim, para todas as fases de quem eu fui, e eu concordo com aquilo e digo, lá naquele momento você fez o teu melhor, e hoje você aprendeu que você pode fazer diferente, esse lugar é um lugar onde eu descanso, esse lugar é um lugar onde eu consigo sair da procrastinação. Então, a constelação ela vai para além de honrar os antepassados, mas ela vai principalmente para honrar o meu próprio passado, quem eu fui. Então, quando eu passo a olhar para aquela Débora de 18 anos que queria de qualquer jeito que os pais se divorciassem, eu que nem formada em direito era, eu queria que determinar se os meus pais iriam ficar juntos ou não. E hoje eu vejo o quanto aquilo me tirou energia, o quanto aquilo me impediu de olhar para a minha própria vida, o quanto aquilo me colocou em relacionamentos que não eram saudáveis, o quanto aquilo me colocou num lugar de procrastinação de eu encontrar realmente o meu caminho de vida. E depois eu entendi que os meus pais haviam se escolhido por algum motivo e que era decisão deles ficar junto ou não. Então todos nós passamos por esse processo e por vezes a gente se culpa quando a gente olha para isso. Então eu acho que esse lugar de autoaceitação, de olhar para a sua própria história e validar aquilo que foi, nos coloca num bom caminho da gente conseguir validar os nossos pais, validar aquele trabalho que eu tive que desempenhar por um determinado momento, aquela profissão que eu exerci por um determinado momento, até que eu vá conseguindo encontrar o meu próprio caminho e aquele lugar aonde eu vou com alegria, sem esperar que o lugar me faça feliz, mas eu vou feliz para desenvolver aquelas funções, aquelas tarefas. Eu vou feliz para o lugar onde eu sou mãe e sou educadora, eu vou feliz para o lugar onde eu sou terapeuta e não me coloco na necessidade de apresentar ferramentas mágicas, eu simplesmente entrego aquilo que eu tenho. Então, quando eu descanso nesse lugar, eu estou vivendo de uma forma sistêmica. Eu estou trazendo todas essas leis, eu estou alinhada com todas essas leis que a constelação nos sugere. Bom, gente, eu quero agradecer a participação de todos e eu desejo a todos vocês, vamos encerrando por aqui, eu desejo a todos vocês uma linda terça-feira e quem não se inscreveu ainda no congresso ainda dá tempo. O congresso inicia na sexta-feira, se não estou enganada, ele inicia na sexta-feira e muito obrigada pela audiência. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada aos organizadores do congresso por mais esse convite lindo. Namastê.